Se é franquia, tem que ser de fato. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Franquia de Fato, comigo, Otávio Panquesto. Antes de eu começar qualquer coisa, eu queria falar algumas questões sobre o canal no Instagram do podcast. Nós chegamos em 2 meses a mais de 50 mil visualizações nos vídeos, graças a Deus. Só que apenas 61% das pessoas, quer dizer, 61% das pessoas não estão inscritas no nosso canal. Então eu peço para vocês que não estejam inscritos, estejam assistindo o podcast, que se inscrevam lá, dão uma força, porque vai ajudar bastante. O tema de hoje do podcast será Do Grão ao Caos, quando a promessa da franquia vira um pesadelo. Eu trouxe aqui um convidado especial, Jonatas Vícios, nome bem difícil. Vícios. Boa. É isso, agora acertei. Perfeito. Jonatas, ele é ex-franqueado de uma cafeteria chocolateria, especialista em inovação, startups e novos negócios. É isso mesmo, João? Isso mesmo. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado Otávio. É um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com o seu convite. E eu acho que a gente vai poder trocar muitas ideias aí, trocar experiências, né? Vai ser interessante aí o nosso bate-papo. E para começar, Jonas, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória até chegar na franquia. Legal. Qual foi sua trajetória profissional durante esse período? Legal. Otávio, eu sou um empreendedor, me considero um empreendedor nato. Eu sou aquele menino que, quando era novo, ainda morando com os pais, assistia Pequenas Empresas e Grandes Negócios na TV. Assisti muitos também. Assistiu? Então eu gosto muito do tema, sempre fui envolvido com isso, né? E desde que eu me entenda por gente, eu trabalho e estou procurando empreender de alguma forma. Tive negócio muito cedo, né? 18 com 19 anos já estava tendo meu primeiro negócio e era uma startup, apesar do termo nem ser conhecido ainda, a gente está falando de 20 anos atrás, né? Então, Pô, você era chique, bicho, porque o meu primeiro negócio era vender ovo de codorna. Legal. Não, foi o Você já primeiro, foi logo na startup. foi o primeiro negócio que de fato aconteceu, porque antes disso eu pensei em ter fábrica de suco, tive uma fábrica de suco que só ficou ali no planejamento, só na mente, mas esse negócio realmente aconteceu, eu tive um CNPJ, foi a primeira experiência mesmo. Ovo de codorna é ótimo. É verdade, né? Mentira. Acredito. E foi muito interessante, sim. Empreendedor tem que fazer tudo, né? Eu lembro que eu tive que escrever livro a respeito do negócio que eu estava fazendo, né? Porque ninguém sabia nem o que era isso, né, naquela época. Entendeu? E aí eu tinha 21 anos, já me tornei escritor, especialista no assunto, né? Eu tinha uma editora, né? Editora em multimídia. E, enfim, e aí abri esse negócio, deu relativamente certo, né? Tive alguns bons contratos com ele. E ficou quanto tempo com esse negócio? Foram alguns anos. Eu sempre tive uma base cristã muito sólida, né? Minha família é cristã, enfim. E o negócio era um negócio de educação de condutores, chamava-se Portal do Condutor, era um site. A pessoa aprendia a tirar a habilitação ali fazer aula teórica através do Portal do Condutor, que foi o site que eu criei da sala da minha casa. E foi interessante, sim, eu vendi para alguns Detrans, para alguns órgãos de trânsito, mas por que eu falo do meio cristão, né, dessa questão cristã? Porque eu tive o primeiro contato com possibilidades reais de contratos por baixo dos panos, né, como se diz. Então, entidades ali que às vezes eram governamentais, mas que tinham também ali outros interesses nos dirigentes. Uhum. E aquilo eu era muito novo, muito inexperiente, aquilo me chocou bastante, né? Eu não fiz nenhum tipo de contrato desse nível, desse tipo, mas para mim foi um baque, né? Mas quando você não faz, você não perde mercado, não? Porque hoje eu vou te falar, É um preço, né? Você paga. Não me arrependo de não ter feito, sim. mas eu poderia ter lidado de uma maneira melhor, né? Então, assim, há outras formas de lidar com isso e sem poder, perder o negócio, sem perder o negócio, não é fazendo concessão. Mas eu tinha um produto muito interessante e praticamente inédito, né?
Então eu tinha condições de fazer de uma forma ali que a pessoa aceitasse e ela que resolvesse pegar propina com outros profissionais, né? Comigo não. Mas aí eu simplesmente fechava as portas e não seguia para frente com aquelas negociações. Então poderia, se tivesse feito algum tipo de concessão, teria feito muito mais dinheiro na época do que fiz, mas também não me arrependo. E Otávio, você me pediu um resumo e eu já trabalhei com muitas coisas, cara. Sou empreendedor de diversos segmentos. E até brinco que a grande maioria das coisas que eu fiz não deram certo, sabe? Eu acertei a mão em algumas e valeram muito a pena. Mas em várias ali não funcionaram, né? Não sou esse empreendedor que conta só os sucessos, não. Mas eu Faço acho, questão. vamos falar, cá entre nós, é difícil ver um cara, um empreendedor mesmo, que seja 100% sucesso, né, cara? Eu não Eu acho que faz conheço, parte da não, tá? trajetória, não tem Eu como. conheço os que editam a história É. e Eu faz vou falar, parte. eu quebrei um monte de loja, fali um monte de coisa, vendi outras que realmente não era aquilo Uhum. que eu queria fazer, mas também tive muito insucesso, cara, e aprendi muito. Hoje eu farei tudo de novo. É, exatamente. Esse é o ponto que a gente vai chegar e a gente vai falar hoje, basicamente, de um insucesso meu, né? Meu e da minha esposa, que foi uma das. Era quem estava envolvida ali nesse negócio. Mas seguindo em frente, sempre tive um tino comercial, né? Então tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de consultoria. Entrei como trainee. Alguns meses depois eu virei sênior, consultor sênior, depois me tornei sócio. Dessa empresa, eu comprei uma fábrica de revestimentos, pisos e revestimentos. Entrei nesse mercado de indústria. Foi muito bom por um tempo, né? Foi onde cheguei a faturar mais de 1 milhão por mês vendendo produtos para incorporadoras. E nessa oportunidade eu quebrei. E essa eu quebrei muito bonito, assim, Mas você quebrei. consegue enxergar por que que você quebrou? Sim, muitos motivos, É, muitos motivos. Na hora você enxerga pouco, né? Que você está levando as porradas, mas são muitos motivos. Uma das coisas que eu falo é que nessa coisa, na ânsia de querer virar, fazer acontecer, de não, vai dar certo, não vai dar ruim, não vai dar ruim, eu persisti insisti, aliás, por mais 6 meses e eu agravei o foi uma problema. bola de Eu neve, né? consegui piorar o que já estava ruim. Então, o apego é uma das grandes lições do empreendedor, né? Você precisa desapegar, É verdade. precisa olhar com menos paixão para a coisa, sabe? A gente confunde muito. Mas é difícil, É né? muito Muito difícil. difícil. Gostava muito do que eu fazia, né? Tinha muito gosto no que eu fazia, não à toa eram produtos magníficos, muito bonitos, né? Por isso um pouco do sucesso, porque você está fazendo algo que você gosta. Mas ainda assim, cara, a gestão ela é implacável, né? Se você não tiver essa Você fechou ou solidez, vendeu? fechei, não, quebrei. Quebrei, assim, bem quebrado, né? De perder tudo, de vender patrimônio, de ter que morar de favor na casa da minha irmã, de colchão no chão, né? E aí foi onde também comecei a dar a volta por cima, outras oportunidades surgiram, né? Voltei para esse mercado de inovação e as coisas voltaram a acontecer, né? Antes disso, fui representante comercial, vendedor da Philips e Valita no estado de Goiás. Eu brinco que eu não vendia, né? Só tirava o pedido. Era fácil de Não, vender. não aprendi a vender lá, cara. Impressionante, né? Uma máquina de vender. Muito simples, é chegar e saber o que as lojas queriam. E bom, e aí tive, né, alguns negócios, e um deles, e eu tenho ele até hoje, é um negócio de gestão e contabilidade, que é a Easy Numbers. E dentro desse negócio, vim para Brasília, né, conheci antes a minha então namorada, e nós nos casamos, né, nosso filho chegou, o Dudu, Eduardo, e esse é o grande motivo de eu ter vindo a Brasília. E nesse tempo, né, um pouquinho antes dele engravidar, a gente já falava sobre ela sempre me vendo, empreendendo, isso instigou nela o desejo de empreender. E ela queria ter uma cafeteria.
Pois é, isso que eu ia te perguntar. Então, da onde que partiu essa questão da Partiu cafeteria? daí desse gosto com ela. E era uma coisa que a gente fazia muito. E Então, você, de você não, você casal, de toda a sua vivência que você teve, nenhuma foi de esse, alimentação, né? esse tipo de negócio eu Não, nunca né? tive. Nem de E franquia, nem de alimentação, nem nada. honestamente, nem pretendia ter. E a gente tinha um programa nosso que era sair para cafeterias. E a gente saía no final de tarde, tomava um café, desde namorada até hoje a gente faz isso. E eu gostava muito desse ambiente, né? Tomar um café, comer algo ali dentro da cafeteria. E tinha uma loja em Brasília, ali na Asa Sul, que a gente frequentava e que a gente gostava de ir lá, né? E tinha uma bebida em especial que tinha lá, que só tinha lá, em Brasília. E eu gostava muito dessa bebida, uma bebida de baunilha. E aí nós íamos lá por conta disso. Lá eu conheci o então dono da loja. Ele com muita frequência estava lá, então a gente tinha oportunidade sempre de conversar. Conversava sobre negócios, né? Empreendedor, quando senta com outro empreendedor, não tem jeito, ele vai falar de negócio mesmo, de oportunidades, desafios. E a conversa fluía lá muito bem. E aí, Otávio, minha esposa nessa de querer comprar um café, uma cafeteria, de montar, a gente conversou com algumas franquias, né? Conversei com várias. E a gente Todas esteve, nesse segmento. aí a maioria, sim. Já estava no boom das Ainda cafeterias? Ainda não, não, né? ainda não. O Dudu, o Eduardo, ele vai fazer 5 aninhos agora. Então, foi antes disso. E aí a gente teve a oportunidade de uma marca de café muito famosa hoje, talvez a mais famosa de todas. E a gente teve essa oportunidade de conversar com eles. E eles tinham uma ou duas lojas aqui em Brasília, na época. E a gente falou, cara, uma oportunidade, está começando, né? A gente tem chances de entrar nesse negócio, de repente ter várias lojas, enfim. E aí a minha esposa engravidou. E nessa dela engravidar, a gente falou, cara, quem vai tocar o negócio, principalmente a ideia é que seja ela. Então vamos curtir a gravidez aí, ficar junto e depois, né, do Dudu nascer. Então teve a gestação, Eduardo nasceu, 1 ano mais ou menos ele depois, ela já se sentindo pronta para essa etapa profissional. A gente foi reavaliar tudo e foi olhar a mesma franquia que a gente quase tinha fechado. Cara, ela já estava com umas 20 ou 30 lojas em Brasília, eu não lembro o Em número. Brasília? Em Brasília. Eu não lembro o número, mas era um número muito expressivo. E uma das coisas que me chamou a atenção é que a gente tinha uma loja que a Isso foi gente, que ano? cara, há Bom, 4, 5 anos atrás, né? Então, 2025, a gente está falando de 2020. 2021, 2020. E uma coisa que me chamou muito a atenção, e aí me deixou com os dois pés atrás, foi que tinha uma loja no sudoeste aqui, de Brasília, que a gente até tinha ido lá, e a marca abriu uma segunda loja metros dessa loja É que a a gente tinha expansão visto, agressiva, a né? Que a gente expansão fala. agressiva. Eu falei, cara, não dá para mexer com esse tipo de marca, né? E por mais que a gente, pessoa que atende, eles são muito profissionais. O vendedor, muito profissional, é um vendedor. E vendendo ali uma série de coisas que, na prática, por exemplo, não entregaram, como, por exemplo, essa questão de você De território. ter um determinado território. Território nada, né? Você não. Apareceu, eles vendem. Mas tinha na Coffee não definido? Cara, pois é, eu te confesso que eu não lembro. Mas mesmo É porque tendo, eu acho que eles você não. acabou de confessar isso, mas eu te falo, a grande maioria das pessoas que eu presto consultoria, elas não olham isso. Não acredito. Isso passa É desapercebido. porque, verdade seja dita, você não está preocupado com Sim, isso ainda. Você exatamente. está preocupado em entender o business e saber se Não ele. consegue ver o risco, né, que isso Exato, exato. representa ali dentro da Sim, documentação. sim. E como a gente já tinha argumentos suficientes para não fechar, então, para que ler a COF, né? Então, isso. E a vida sempre muito corrida, né? Empreendedor. E aí me surgiu aquele antigo dono daquela loja que a gente gostava de frequentar, entrou em contato comigo, né? Falou, ó, tô passando o ponto, passando a loja aqui. Mas Tive essa era a mesma marca, outra marca. outra marca. Aham. Com outra história. Então encaixou muito bem, Otávio. Porque era uma outra marca muito menor, né? Onde eu tive a oportunidade de conversar diretamente com os donos. Até então, me pareceram pessoas boas, idôneas, e são, inclusive, até mesmo depois de toda a experiência, continuo achando isso.
quando eu falo donos da marca, né? Aham. E aí a gente conversou, viu essa oportunidade, falou, vamos então assumir esse desafio. A pessoa que estava vendendo, o antigo proprietário, tinha um motivo muito justo para repassar a loja, né? De uma situação pessoal dele e que a gente tomou conhecimento, uma coisa muito triste, inclusive. E a gente falou, vamos então assumir esse desafio, é interessante. Analisei os números, até então parecia estar no break-even, né? No ponto de equilíbrio. E como gestor, né? Já tinha empresa de gestão e contabilidade. E olhando para todo o cenário, eu falei, cara, a gente faz virar isso aqui. Entendeu? Mas o Já, número não era bom, então. os números aparentemente eram bons, parecia estar no ponto de equilíbrio, sabe? Mas ainda assim você achava que podia melhorar a operação? Tipo, Sempre, né? Sem dúvida, porque o break-even significa o quê? Que a loja, você sabe, né? Mas às vezes a audiência não sabe, a loja ela já se paga. Então, a partir desse momento é lucro. Qualquer coisa que entrar mais começa a entrar como lucro. Então, foi isso que a gente pensou num primeiro momento. Falei, vamos fazer isso acontecer, então, e assumimos o desafio. Então, muito resumidamente, minha trajetória até chegar nessa marca foi esse o e aí trajeto. você pegou um repasse, então, e depois que você Sim, assumiu esse repasse, o processo de aquisição foi igual a uma franquia normal, você sabe disso? igual. A Você gente recebeu lá pagou uma taxa de COFs, franquia, teve uma taxa facilitada, porque o primeiro dono já havia comprado, então a fábrica foi muito parceira por conta de até da gente estar assumindo a loja e ela tem interesse dessa loja permanecer, né? Era uma franquia com poucas lojas e para a gente via a oportunidade exatamente do time, né? Qual que era a minha leitura? Cara, é uma marca pequena ainda, se explodir, né? Se avançar, a gente avança junto. Então, e então essa foi tinha quanto isso. tempo, essa loja? A loja tinha 1 ano e meio, mais Um ou ano e meio. menos. 1 ano e meio. Nós ficamos com ela mais 1 ano e meio antes de fechar. E aí, quando você entrou dentro da operação, o que que você viu ali? Qual que E foi as é isso que eu surpresinhas, ia né? perguntar, qual foi a surpresinha As que você entrou surpresinhas, lá? né? Por mais que alguma parte dessas surpresas eu reconheço que foi por inexperiência no segmento. Então sempre esteve lá aquela informação, só Você não não a conseguiu vi. enxergar ela. Sim, por inexperiência, né? Outra parte que não era visto por paixão, sabe? Nessa altura do campeonato, ainda cometi esse vacilo de gostar demais de um negócio. É. Você ia lá direto, Se eu não tivesse. Engraçado que as outras marcas sentando, eu tive a frieza, de né, analisar, né? necessária de sentar, analisar e falar, cara, não vira isso aqui. Tinha uma marca do mesmo segmento, mas muito maior, 1000 vezes maior, que me ofereceu um negócio num shopping, que era uma oportunidade, sabe? E parecia assim um pote de ouro escondido. E eu tive clareza que não era interessante, não era de fato. Eles venderam para outra pessoa, essa outra pessoa fechou depois. Então, mas essa especificamente, o fato de gostar prejudicou a leitura, Otávio. Eu fiz um vídeo uma vez falando sobre isso. Cara, e isso é Que às impressionante. vezes você tem um amor por uma marca, um produto, como você tinha, Sim. e te cega. É O impressionante, que cara. eu percebi? A, a Dai, ela assim, ficou falando, então a gente não comprou o negócio, ela engravidou, teve o Dudu, e ela, nesse período, continuou falando sobre a possibilidade. Então a gente ficou 2 anos namorando aquilo, sabe? Ela, motivada, querendo, enfim. E aí, é, isso ajudou também, né, em todo esse sentimento de gostar demais da ideia. Quando eu caí para dentro do negócio, no primeiro mês eu já percebi que eu estava enrolado. Mas por que que você percebeu isso? O que que te mostrou isso claramente? O Uma enrolado, você fala o série de quê? De fatores. financeiro Não, ou de do negócio operacional? mesmo, de fazer o negócio virar, eu percebi que a situação era mais complexa e eu fui otimista além do que deveria, né? Logo no primeiro mês. A gente começou o primeiro mês vendendo bem, mas aí tinha toda uma questão de comprar estoque novamente da fábrica, a fábrica com morosidade para entregar, a fábrica com diversos desafios internos lá,
né? Era uma marca pequena, então aquilo que eu achei que ia ser uma grande Isso não oportunidade. foi porque eles estavam crescendo, não, né? Não, não. Realmente era. É um segmento complexo, sabe? Mexer com... A fábrica é uma fábrica de chocolate. Mexer com chocolate, você tem uma série É só de... para ficar claro que isso era uma cafeteria, chocolateria, né? Então, mais chocolateria do que é, cafeteria, na verdade. O principal produto era chocolate. O café, ele é uma espécie de coadjuvante premium, né? Então você está e comendo você vendia mais mesmo chocolate do que café. muito mais. Tanto para eventos, para corporativo, né? Para presentes. É isso. E lembrando, né? Era um negócio que era para ser 100% ali tocado pela minha mulher, né? Pela minha esposa. Quando a gente percebeu que a situação era mais complexa do ponto de vista de gestão, que eu falei, eu tenho mais experiência, deixa eu tomar a frente e vamos juntos, né? Mas ela que te deu estoque, falou assim, cara, não tô. Entra aqui, vamos junto, porque o negócio tá feio. Ou você estava Não, ali cara, eu acompanhando percebi direto. já de cara, assim, já assumi que falei, vamos junto, que sozinho aqui, até sua curva de aprendizado, né? Ela é muito inteligente, bastante competente na área dela, mas aquilo ali era muito hard, né? Um problema muito mais sério. E mesmo assim, eu tenho que confessar, né, que mesmo eu não fui suficiente para fazer a situação virar, mesmo usando Mas você não todo. tinha, você não buscou a franquia, não, nesse ponto? Busquei diversas vezes para diversas situações e a marca sempre foi muito solícita. De verdade, sempre foram os queridos, assim, para tratar toda a situação. Mas a gente tem que separar do contexto, né? Então não importa muito se está ruim a situação. Importa muito, aliás, que a situação está ruim. Mas o comportamento deles não foi um comportamento Sai fora, de né? sair Tipo, se vira fora, de aí. lavar as mãos, nada disso. Nesse quesito, eles sempre foram parceiros. Ainda assim, tinha coisas que fugia da alçada deles. Então, uma marca pequena, por exemplo, tendo problemas com crise do cacau. Crise do cacau mundial. Todas as marcas tiveram problema, mas a menor, ela sente muito mais, né? Aí você imagina a gente como uma chocolateria sem chocolate. Que beleza. Já não estava bom a situação, boa a situação. Ainda mais esse tipo de dificuldades. Então, com muita frequência, nós não tínhamos produtos na loja. Com muita Nossa. frequência. Eu tive um amigo meu, só fazendo um adendo aqui, que ele tinha uma operação e aconteceu justamente o que você está falando. Ele tinha duas lojas na época. Aham, Chegou dezembro, era dentro de shopping, a loja dele. Ele não tinha produto para vender, não era de chocolate, não, era um outro produto. acredito. Cara, ele não tinha produto. Por quê? Porque a franqueadora, na época, ela cresceu tanto e tão rápido que a demanda ele não conseguia atender. E aí ele ficou sem. Assim, o cara quebrou Acredito. as lojas. Ele começou a fazer, só que no desespero, né? Eu falei, vou fazer isso aqui Sim, na birosca ali para ver se eu consigo pelo menos vender. Só que não é a mesma coisa, né, cara? Tá com uma franquia, o cara tá acostumado não é a mesma com coisa. produto, com sabor, com essa coisa toda. O cara quebrou, cara. Tanto que a gente. É um termo que é muito usado no meio de startup, que é a pivotagem, né? A gente chegou a tentar dar uma pivotada no negócio, oferecendo outros produtos. Então já tinha o café, vamos começar a oferecer salgado. Mas tinha anuência da franquia para isso? Sim, conversei com eles. Não, a gente E eles nunca. eram tranquilos com Por relação. isso que eu te falo que eles foram parceiros. É um dos motivos. Falei, olha, gente, tem um pão de queijo aqui. Minha mulher aprendeu a fazer pão de queijo. Tem até um amigo meu, um sócio meu de um outro negócio, que ele foi crítico gastronômico aqui em Brasília. Cara, ele elegeu o nosso pão de queijo como sendo um dos melhores de Brasília. Pão de queijo, sim, sensacional. Muito provavelmente a gente ainda lança uma marca disso. Na marca Mas de não vai ser você. franquia, viu, Otávio? Vai ser própria. Não vou fazer isso com os outros, não. Pode ficar tranquilo. Eu- E ele era um dos caras que falava, porque para mim é gostoso, né? Mas para um especialista, e a gente fez, e antes de fazer, conversou com a marca. Falei, cara, eu tô sem produto, posso fazer? E eles liberaram para fazer. Um outro produto que era uma torta de frango. Sensacional. Sensacional, torta de frango. E ainda assim, irmão, Não ia pra frente, né? não Eu, eu, virou. eu O dei ponto uma. comercial, tudo isso influencia demais. Você pode ser o virador, Eu sempre né? falo que a franquia ela pode ser melhor que for. Se você botar ela no ponto errado, não vai dar certo. Muito dificilmente. E eu dei uma fuçada lá no site
da franquia que você comprou e lá eu vi que eles prometem, entre aspas, uma venda de 1,2 milhão. Você É. chegou, na época existia isso? Não, cara, na Esse época, valor? na época a gente comprou, não. Eu sabia quanto a loja faturava, tanto que estava no ponto de equilíbrio, supostamente no Uhum. ponto de equilíbrio. Depois eu olhando com mais detalhes, estando na operação, eu percebi que não era bem assim, mas não existia isso. Agora, se eles estão adotando isso, E uma outra é coisa que eu uma. vi lá, que é uma questão que eu bato fortíssimo também, que eles falam que não estão em royalties. Não, não tem. Só que eu falo que o royalties ele existe, né? Sim, Pode estar camuflado, mas que ele existe, ele existe. a gente compra o produto só dele, Então, né? Aquele provavelmente o royalties chocolate. está embutido Sim, dentro sim. do produto, mas realmente eles não cobraram royalties, É. mas e não era explícito, porque tem franquia que ela é explícita. Ela fala, não cobra o percentual da sua venda bruta, Aham. mas você vai pagar uma taxa aqui sobre a nota fiscal. Isso é um fato, tem muitas que fazem isso. Enfim, só que os que falam que não tem, não falam nada. Só que, obviamente, que está embutido ele. Como é que o cara vai ganhar dinheiro? Na verdade, sim, a ideia no mundo ideal é que ambos ganhem dinheiro, né? O Sim, lógico, franqueador e o é. franqueado. O franqueador que não ganha dinheiro, ele colapsa também, não é? É porque o A- sem hot é atrativo, né? É, a- se eu confesso que eu não tenho conhecimento total de como é a proposta hoje das Uhum. franquias, né? Que Tem eles quanto tempo vendem. você saiu de lá? Né, fechamos esse ano agora, no Esse começo ano? do ano. Acho que tem 2 ou 3 meses que a gente está com a loja fechada. Então é isso. A sua maior dificuldade que você viu dentro, então, foi a questão de produto mesmo. Foi uma das. Tivemos várias. Eu vi que eles colocam como uma loja instagramável. Isso é verdade. E É você mesmo. não acha que às vezes esse instagramável, ele perde o foco? Cara, o Instagramável, ele é uma necessidade hoje, né? Sim, mas se você focar muito nisso, você perde o rumo do teu negócio. É, Por quê? Porque o ele é cara um, vai lá, é tudo lindo, tudo maravilhoso, só que você não vende. ele é uma ferramenta, né? Uma ferramenta a ser utilizada. Eu prefiro tê-la do que não. Se você tem uma loja que Sim. não é Instagramável, É é igual você falou, pior. hoje tem que ter, né? Hoje tem que ter, né? É um recurso. Eu acho que é um ponto positivo. O ponto negativo é talvez vender uma coisa que não seja bem assim, né? Então, se está fazendo, por exemplo, essa proposta, eu não conheço nenhuma loja deles lá que vende isso aí, 1,2 milhões por ano. E aí, no caso, você vendeu sua loja, passou Não, adiante, você cara, fez, fechou. tentei vender, tentei encontrar outra pessoa. Quando tive Você tinha para. essa opção de tentar vender? Porque umas também não dão Sim, essa não, opção. também conversei com a marca inclusive me ajudou anunciando, fizeram anúncio, geraram anúncio, criaram anúncio lá, nos ajudaram com isso também, mas não encontramos. Apesar de que também eu comprei em outro momento econômico, né? Quando olha para o macro, olha para o nosso país hoje, tá economicamente falando, tá mais difícil encontrar uma pessoa para assumir um negócio como eu assumi do que Muito, quando eu comprei. Quando muito. eu comprei, havia incertezas, porque o Brasil não é para amadores, né? Mas ainda assim não tinha o cenário que nós temos hoje, né? Então, mas ainda assim anunciei, não consegui vender e fui obrigado simplesmente a fechar, continuar a operação com as vendas online, né? E a gente está decidindo se vai seguir com as vendas online ou se vai simplesmente encerrar o Ah, você está negócio. trabalhando ainda com online? Porque as vendas online, elas acabam sendo muito interessantes, porque você diminui muito o custo fixo, né? Mas muito. Um aluguel uma Asa Sul lá, R$ 7.000. Aí tem IPTU, aí tem E aí é funcionários você que faz essa venda através do seu das canal, redes direto. sociais. Então a pessoa pode comprar, faz ali, por exemplo, para comprar corporativo, para E casamento, a para franquia eventos. teve essa. Também aceitaram tranquilamente. É porque eu nunca comprei Briga, né? briga e nunca precisei também, Otávio, sabe? Eu sempre argumentei justificando muito, bem, né? Muito, Qual que foi seu investimento lá nessa loja? Você pode cara, falar? tudo mais de 300. 300 mil. É. E quando é que você chegou no ponto que você falou assim, cara, não dá mais? Assim, não tem como continuar aqui. 3 meses antes de fechar. 3 meses? Com Então três foi a meses, metade do outro. 3 meses. O outro foi 6, esse foi. Mas nesse eu não agravei. Pior a situação, mas não igual aquela, né? É Aquela porque lá também foi. era Era um. outro contexto. É, Mas isso esse que eu ia contexto. falar.
Mas foi 3 meses porque tinha outros fatores envolvidos. Um deles era a minha esposa, né? Eu vou te ser muito sincero, assim, ao fechar agora, que está fechado, fechei, encerrei, beleza. Eu estava desmontando as coisas, meu filho estava lá, brincando. Otávio, Não verdade, foi tão dolorido, de né? verdade, cara, eu bati no peito e saí jogando, entende? Ainda bem, cara. Porque, assim, já tinha passado por situações piores, né? Agora, onde que eu senti o golpe? Senti ao olhar para minha esposa, entendeu? Ela não tinha passado ainda por uma experiência como essa. Mas talvez porque ela não tem a bagagem que você tem, né? Não teve. E aí ela sentiu. E aí ela sentindo, aí me balançou. Isso eu achei muito ruim. Foi a parte mais ruim de toda a situação. Ah, dinheiro, perdeu dinheiro, tem questões a serem resolvidas. Irmão, eu vou trabalhar, sabe? Minha fé é muito sólida em Deus e Ele está na minha frente, as coisas vão em Mas algum momento acontecer. você fala com relação a ela porque você se sentiu culpado por isso daí? Não Dela, por culpado, exemplo, ter cara. passado por isso, você fala, cara, Não. eu podia ter feito diferente, sei lá, De alguma alguma coisa assim. forma, você atribui um pouco de culpa a você, né? A você, a si mesmo. Mas ela sempre esteve ciente de todas as situações, porque como era um negócio dela, eu não podia privá-la. Tá aqui, isso aqui tá acontecendo. Tá aqui, não estamos vendendo. Tá aqui, ó, nesse momento, mais um mês assim, vai colapsar. Todo o contexto eu fui narrando, e infelizmente eu fui acertando, foi de fato acontecendo como eu narrava. Então, quando eu falo 3 meses para resolver, de 2 a 3 meses, foi por quê? Foi porque a gente tinha lá situações a serem resolvidas, avaliadas, como ia fazer isso, como ia fazer cada uma desses contextos. Mas uma vez que realmente decidimos, paciência. Uma das coisas que pegam demais que eu percebo é porque a gente gosta de ir lá. Gostava muito de ir lá, sabe? Final de semana, menino ia para lá, meu filho, a gente ficava lá atrás, lá da loja tinha a parte de trás e brinca lá, e corre lá. E aí, de repente, aquilo vira parte da sua rotina. E não é só trabalho, né? Você procura estar feliz ali, mesmo diante das dificuldades. E você se vê abrindo mão daquilo, é um preço a ser pago, sabe? Eu acho que é um preço, em alguns momentos, até maior que financeiro. Eu falo, a gente já discutiu isso algumas vezes no podcast, que realmente as pessoas, quando elas entram numa franquia, na Uhum. verdade aqui era um sonho, É, vira uma realidade, mas ela tem amor, cara, por aquela marca mesmo. Então, assim, tem. e o que você falou agora é o que acontece com a maioria das pessoas. Às vezes o financeiro, meio que, óbvio que pessoas perdem muito dinheiro, então Aham. não tem como você jogar de lado. Mas o emocional da perda do negócio, do sonho, Sim, daquilo tudo ali, às vezes sim. é pior do que a outra parte. Você fala assim, cara, para superar isso é muito. Eu fiz um podcast agora semana passada e eu fiz uma pergunta exatamente essa: o que foi pior para você? Aham. O financeiro ou a questão emocional? Porque durante o podcast via-se claramente, depois de 10 anos, tá? Meu Deus. Que o emocional ainda estava muito abalado. Abalado, né? E a pessoa perdeu 3 milhões de reais. Pra você ver. Então, assim, cara, é uma destruição emocional assim, que não tem tamanho. Porque existem, Mas no caso dela foi terrível, assim, que mas foi eu uma, entendo, tá? uma Porque enxurrada de existe uma problema. cultura dentro do mercado de franquia que ela coloca a culpa no franqueado. É o franqueado que não fez virar, é o franqueado que não fez gestão. Não foi a franquia que vendeu uma loja pertinho da outra, sabe? Existe essa cultura. E você internaliza, porque a pessoa que comprou a franquia, ela é de alguma forma empreendedora. E o empreendedor, ele vai atribuir para si a culpa. Não tem jeito, é característica do empreendedor. É. E a Acha que podia franquia ter feito joga com isso, o diferente, né? franqueador joga com isso. É. Ele joga na hora de comprar, de vender, aliás, né? A franquia. Ele joga em todos os momentos. Não, não está virando. Cara, a culpa é sua. Eu não tive outros problemas que algumas marcas de franquia obrigam o franqueado, como, por exemplo, aquela coisa do comprar estoque. Mesmo você tendo produto, sua loja está recheada, você comprar mais produto, Nossa, isso tem né? muito. Isso é uma coisa Aconteceu com ela, tá? absurda. Acontece, com certeza. Acabou com o negócio Eu dela. conheço a marca, né? De Acabou com o negócio bastidores. dela. Cara, isso a gente não teve, sabe? Então, ou seja, a franquia também foi. A franquia que a gente tinha também foi parceira nesse quesito, sabe?
Tivesse obrigado, minha nossa. E uma coisa que eu coloco aqui, assim, esse problema é tão grave que às vezes a pessoa não consegue dar o passo adiante, ou seja, você vai viver do quê? É, Né? Muitas vezes tem que criar um outro negócio, você vai ter que ir é, para um outro negócio, e a franqueadora, muitas vezes, igual você colocou, ela te bate tanto em cima que você acredita realmente que você é uma, desculpe a palavra, uma bosta, você não consegue fazer mais porcaria nenhuma. é. Então o cara entra numa depressão profunda, cara. Ele Entra. sabe, Se não, não para tiver sair uma daquilo ali. cabeça E aí vai embora interessante. tudo, né? Porque a família muitas vezes não aguenta, o marido ou a esposa muitas vezes não aguenta aquilo É, também. E aí o cara se vê num mato sem cachorro, vamos colocar aqui. é verdade, é verdade. Eu presenciei isso algumas vezes e o mercado ele conversa, né? Ali internamente. E logo que a gente comprou a loja, vieram outros empreendedores oferecer, ir lá na loja tomar um café lá com a gente, comer um chocolate e oferecer um negócio pra gente. Ó, você quer comprar o meu aqui também? Eu falei, não, cara, De tô outras marcas. outras marcas. Inclusive aquela primeira marca que a gente quase fechou. Daquela lá, eu tive 4 Era ofertas de café também. diferentes. Aham. E agora tá aí, as lojas estão fechando tudo, né? É, Se não, você eu te investigar os perguntei, bastidores, você vai ver que tá tudo fechando. E aí o problema é a economia, o problema é o empreendedor que tá ali, o cara não virou. Problemas são todos, menos a franquia, que que foi com quer muita taxa de sede ao franquia. pote e vendeu mais do que deveria. Essa marca de café, ela é um exemplo muito claro disso. Por quê? Cara, eles tinham um mercado na mão deles. Eles conseguiram estragar o mercado que eles tinham. Eles É, conseguiram o boom do danificar a imagem café foi deles. terrível. Não, não precisava ter vendido. Se eles tivessem vendido metade, um terço das lojas, estariam todas saudáveis aí, funcionando muito bem, né? Mas não, porque é um dinheiro bonitinho demais, né? Limpinho Fácil. demais. Então, é 50 mil, 100 mil a taxa de franquia. Cara, com Fácil demais. 50k, 20 unidades é 1 milha. Muito Um fácil. milhãozinho aí a mais para a loja, mais um ponto de revenda dos seus produtos. Por que que você vai dizer não? É, mas para dizer sim, você tem que ser coerente, né, com o que você vendeu para os outros. É, o segmento de café, eu fiz um vídeo uma vez falando sobre isso, que realmente essa expansão agressiva e a criação de muitas marcas, né? Porque Sim, hoje foram uma pancada de marca criando, porque sim, uma hora chegou que alguém foi lá, montou uma e começou a expandir e aparece um monte, que é o ciclo, né? Que eu falo que sim, existem em franquias, e isso teve o ciclo do café. sim. E agora, o que você falou é o que eu vejo também, o que eu mais vejo aqui, o tempo inteiro fechando loja, fechando loja, fechando loja. Mas o grande problema que eu acho é o seguinte, continuam vendendo e continuam comprando. É. Isso que é pior, cara. E às vezes uma loja fecha. Outro dia eu fiz um vídeo também falando sobre isso. Uma loja fechou de uma marca, 500 metros daquela que fechou, os caras abriram outra da mesma marca com aluguel 3 vezes maior do que o o cara pagava lá na outra. Cara, como é que pode um negócio desse? É impressionante. E as pessoas vão e compram, não estudam, não olham para ver se realmente o que está acontecendo ali. Se você sentar com todos os empreendedores, pessoas que têm condições de comprar uma franquia dessa, investir, trabalhar, você vai conversar com a maioria delas. Eu não lembro de ter conversado com alguém que é um perdido na vida, um tonto. São pessoas bem esclarecidas, inteligentes, educadas no sentido de terem tido acesso a uma educação formal, Sim. formadas, pós-graduadas. Mas por que que caem? Para mim é só uma explicação. Não é capacidade intelectual, percepção, nada disso. É o porque entrou no emocional. Ele não viu o que estava lá, sabe? E isso é paixão. É, mas você acha que muitas vezes o cara, a franquia também não cria essa paixão em você? Cria, mas aí é o Aquele jogo vendedor, o cara vai dela. chegar lá e começa a falar um monte de Vendedor, coisa cara, te promete maravilhosa. um monte de coisas, daqui a pouco o vendedor nem tá lá mais. O cara que te prometeu, já tem outro vendedor falando, né? Não tá mais lá, você nem teve acesso ao dono, você vai ter acesso ao dono depois que você comprou. Quando tem acesso? Normalmente você vai estar conversando com o gestor lá, não é? Mas, cara, como que você caiu numa nessa? Gostei. Era uma marca que eu gostava, que eu frequentava. Outra coisa, você anda, porque a pessoa também é consumidora, e ela tá ali na rua, alguma coisa, vê aquela loja cheia. Aí fala assim, eu queria ser o dono dessa loja, ó. É.
A né? grama mais verde. A grama dos outros Acontece, você sempre olha a mais. lavanderia, né, que tá no boom, lavanderia, você olha assim, fala, nossa, ó, a lavanderia é bom demais, olha essa franquia aqui, cara. Vai a fundo, vai lá conversar. Sai da paixonite, do modo paixão, e vai conversar com quem realmente está operacionalizando, né? Eu não vou demonizar as franquias, o modelo de negócio de franquias, porque eu conheço uma meia dúzia e menos de pessoas que deram certo com franquia, né? Dentro da minha família mesmo, eu tenho familiar que tem tido Eu sucesso. fiquei 22 anos com franquia. É, Assim, o meu final não foi bom, mas assim, eu vivi de teve um franquia momento, 20 e né? tantos anos. Mas é. Agora, assim, você Mas mudou muito. se e se optar por esse tipo de negócio, de business, que você vá muito friamente, né? Tome a sua decisão de forma muito bem calculada, embasada, para que você não cometa erros que está todo mundo cometendo. Essa semana eu tive um depoimento É. de um cara que, na verdade, eu prestei consultoria para ele. Uhum. E na época eu falei para ele não abrir a franquia e falei para ele, cara, olha, vai acontecer isso, isso e isso. Cantou Mostrei, a pedra, né? eu faço análise de risco. Mostrei para ele os riscos e tal. E ele foi e entrou. Durou muito pouco tempo. E aí a gente começou a conversar de novo. E aí ele me contou a trajetória dele, né, dentro dessa franquia. E aí, no caso, o acesso, ele tinha acesso a todo mundo dentro da franquia antes de assinar. Nossa. Antes de assinar. Ele falou, Otávio, impressionante. Foi eu meter a caneta no papel, sumiu todo mundo. Assim, o cara não conseguia mais falar com o dono, não conseguia mais falar, só tinha Muda, um né? cara que ele tinha que falar só com aquele cara e Acredito, acabou. cara. Acredito. Cara, ele falou que não acreditou no que estava acontecendo. Eu falei, cara, isso, muitas acontecem isso. Assim, o dono tá ali disponível até você meter a caneta. Na hora que você meteu e o dinheiro entrou, meu amigo. É, Já não são todos? Não. não. Mas que existe? Existe. É, Né? E quer coisa melhor do que você falar com o dono? sim. Né? Não quer coisa que vende mais do que você falar com o dono? O cara chegar pra você, porra, um dono tá falando com você. É. Cara, Mais um problema que eu não tive, assim, eu sempre tive acesso aos donos, sempre respondiam prontamente, né? Às vezes tinha um delayzinho lá, porque os caras estão trabalhando lá no negócio, mas, essa queixa eu também não tenho, não. Tem que ser justo, né? Entrei num negócio que não deveria ter entrado, essa é a grande o que verdade. você faria diferente hoje, se fosse? Não olhar, Otávio, no, a tirava loucura. a paixão pela baunilha lá que você tinha. Pois é, eu continuo gostando de baunilha e de café demais. Chocolate eu gosto também, né? Chocolate é. Otávio, por incrível que pareça, cara, e isso eu converso com a minha mulher. A gente teria feito de novo essa loucura, Jura? juro. Porque o que nós avançamos em outros aspectos, de alguma maneira compensou, sabe? De alguma maneira compensou. Lá atrás, hoje, Jonas, e agora? Hoje você faria de novo igualzinho? Não, né? Só se eu fosse doido, né? Fazer e cometer o mesmo erro. Mas lá atrás foi um erro que talvez precisasse eu ter cometido, sabe? Você vai acertando muitas coisas, de repente, você vai se achando demais e é bom esse balde de água fria. E como eu te falei, né? Dinheiro, negócio, cara, levanta, sacode a poeira, levanta seu É rosto porque você é aí. um cara resiliente, porque tem muita gente que não consegue, não. Sim. Não, o primeiro negócio eu não pus uma bala na minha cabeça porque não queria dar Vou esse te falar, é terrível. desgosto para os meus pais. Mas eu estou falando aqui como uma forma de encorajar os tantos que estão passando por isso, né? Vai passar, essa situação vai passar, É importante você falar isso mesmo, vai porque melhorar. muitas vezes a pessoa não vê luz no fim do túnel, não. Né? Às vezes não tem mesmo. Esse é um grande problema. Tem aquela coisa que a gente tem que ver uma luz no fim do túnel. A luz nem sempre vai aparecer. O que você precisa ver, às vezes, é o próximo passo só. Você tem luz o suficiente para ver o próximo passo? Dá o próximo passo. Dá outro. Vai vir de novo o próximo passo. E assim você vai. Daqui a pouco você vê uma luz no fim do túnel. Mas Às não, vezes é sobre mas não é porque isso. você trabalhava com plano B, não? Você, quando tinha, por exemplo, a sua cafeteria, Cara, os meus chocolateria, você tinha um outro negócio também, que não? só foram prejudicados com o negócio, não teve Sim, nenhum mas você tinha um benefício. plano B. Sim. Eu te falo por mim, tá? Uhum. Eu não tinha plano B. Então, assim, quando eu saí, que eu realmente vi que para mim não dava mais, que uma série de fatores, Aham.
eu me vi sem rumo. Eu falei assim, cara, o que que eu vou fazer agora? O que eu sei fazer é mexer com loja. Então, o que que eu vou fazer? Por isso, eu sempre batia isso muito nos meus primeiros vídeos, quando eu comecei, eu falava que eu sentia isso na pele. Eu falava assim, cara, se você entrar, você tem que ter um plano B. Nem que seja por um período. Sabe Tipo, o que eu defendo, Otávio? não ter o plano B. Não, o que eu defendo é o seguinte: você pode ter, porque eu tenho múltiplos, eu estou envolvido em múltiplos negócios. Tem uma empresa uma agência de inteligência artificial, que é hoje onde está o meu foco principal, nisso e nas mentorias. O que eu defendo, cara? Você tem que estar focado. A loja, eu estive focado nela. O plano B, ele não é interessante para isso. Ele faz é você dispersar a sua atenção. Pode parecer um conforto, essa é a forma que eu penso. Pode parecer um conforto emocional, mas isso também prejudica de você deslanchar aquele negócio. Então, quando eu falo assim, cara, a loja de cafés e chocolate não deu certo, foi Não foi por falta de não você não foi estar por lá. falta de foco. Não, e outra, assim, gente, um dos problemas foi encontrar funcionário. Ah, cansei de servir café. Cansei, assim, mais de mês servindo Eu cafezinho. também cansei de ficar com a barriga no Sabe? Mais balcão. de mês de ficar 10 horas dentro de uma loja, 12 horas. Chegar em casa, cara, só quero pôr as pernas para cima. Mas não foi por causa do curso também, não, de funcionário? Porque eu fazia Também, muito isso. também encontrar funcionário bom. Hora ou outra você falava assim, não, esse final de semana aqui tá muito caro, eu manter gente, deixa eu tocar. Por uma série de motivos, Eu fazia né? escala. E, Por quê? e Porque eu não conseguia pagar outro nos funcionário. Eu ia momentos lá para fazer vagos o você ia funcionário. lá trabalhar. Fiz isso também. A gente fez isso. Era minha esposa, a gente fazia. Mas é foco, cara. Não tem outro jeito, não. Até porque é o foco que, se der errado alguma coisa, você vai olhar para trás e vai falar assim: ó, cara, eu fiz tudo que eu podia fazer. Não, mas é o meu ponto de vista. Eu Aham. concordo com o que você fala em várias coisas, mas assim, eu acho o risco de não ter, pelo que eu passei, o risco de você não ter, por exemplo, uma outra profissão. Ah, Pode não, ser isso uma eu outra concordo. profissão. No meu caso, por exemplo, eu sou de TI. Tá, Só legal. que, cara, a TI evoluiu durante 20 anos, 15, Você 16 anos. foi de TI, Então, né? para Quando mim, voltou para TI, não como é que eu voltou. volto pro mercado? É impossível. Então, assim, a minha formação, esquece. Acabou, não tinha. Eu Acredito. saí sem chão. Então, por isso que eu falo, às vezes pode ser um plano B, não precisa ser necessariamente um outro negócio. Sim, Você pode ter uma profissão que você possa voltar para ela, né? sim. Eu pego muito médico, né, em consultoria, muitos. Assim, porque os caras estão cansados, né, da, Médico é um prato cheio para franquia. porque tem dinheiro. A franquia, a E ele tá franqueador que é cansado esse cara. do negócio do plantão, daquilo outro, Tem liquidez, tá né? Tem estafado, grana para né? pôr. E aí eu pego demais isso, demais. Então, assim, o médico, por exemplo, quando o cara quebra um negócio, muitas vezes ele, pô, volta. Meu pai aconteceu isso. Acredito. Meu pai foi de comércio, mas era médico e exerceu. Então, quando ele quebrou lá os postos dele, os negócios que ele tinha, voltou. Sim. Então, eu bato muito forte nisso porque, cara, igual você falar, às vezes a luz não existe. Mas talvez você tendo alguma coisa que você possa seguir um rumo ali, é mais fácil de você superar, cara. Porque Cara, de verdade, para mim, a maior, os maiores motivadores é minha fé em Deus e minha família. Porque em algum momento, olhando para a família, você olhar para o seu filho ali, sua esposa, e falar assim: meu irmão, não tem nem escolha aqui de ficar desse jeito. Eu tenho que seguir em frente. E não aí, tem assim, opção, né? e qual a opção que eu tenho? Vou deitar e ficar triste? Não é. A gente também não precisa rechaçar esse tipo de comportamento, sabe? Em algum momento, tudo bem você levar esse soco e ficar ali um dia, dois, né? Algum período. Mas, cara, você vai precisar se levantar e às vezes conta a sua vontade, né? E esse passo aí, você mesmo é uma lição disso, né? Que foi olhando ali, começou, daqui a pouco, ó o sucesso que está virando seu canal, né? E é só o Graças a começo Deus. ainda, né, Otávio? É E é só o verdade. começo, né? Um ano. Imagina onde você vai estar aqui daqui mais um ano. O quão... Hoje você vê uma luz muito mais clara no fim do Sim, com túnel, não é? certeza. No começo era um passo após o outro. Faz É, parte, irmão. e foi uma coisa sem pretensão, até. Pois Como eu é. falo, não tinha pretensão nenhuma de trabalhar com isso. É. Não me via contra nisso, te juro. contra até a orientação de especialista, né, que é faz um plano de negócio, faz aqui toda uma análise. Você falou, meu irmão, Você só faz vou quando você cria? fazer, Vamos falar sobre isso um pouco? vamos.
Você faz esse Faço, planejamento todo quando faço, você cria alguma coisa? faço. Agora, só que como eu tenho muito forte a questão das startups, está acabando o tempo já? Pode continuar. Como eu tenho muito forte a questão das startups, a gente tem algumas técnicas, né? Uma delas é da validação da ideia, que é o MVP, né? Mínimo produto viável em português. E isso, cara, é um alento. Assim, isso é uma das coisas que eu ensino na minha mentoria para os empreendedores. Cara, com o MVP você resolve muitas coisas. Porque muita ideia é muito boa na sua cabeça e na cabeça dos seus pares. Meu irmão, eu conto as ideias para os meus amigos, para minha esposa, para alguns Todo mundo parentes. acha maravilhoso. Bate palma, você é um gênio. Só que o problema é que não é só eu que passo por isso. Todo mundo, muita gente passa por isso. Ou as pessoas apoiam ou rechaçam. Não, qualquer ideia que você der não funciona. Nenhum dos dois é bom. O que realmente funciona? O que funciona é validar no mercado. E o MVP é uma técnica que faz isso. Como é que faz essa validação, meu cara? Vou Então, te falar assim, antes de aí você responder, só porque eu, por exemplo, eu criei muito negócio sem ter porra nenhuma. é uma versão. Mas outros eu fazia, por exemplo, o mínimo do mínimo, pegava lá um Canvas para eu ter uma ideia de como é que ia funcionar, uma coisa ou outra de cliente, para onde que ia focar, onde que não ia e O que, tal, que mas é? ainda assim eu me sentia mais na raça. Eu ia na raça mesmo. Não deixa de ser na raça, sabe? Tem um termo da startup também que é o bootstrapping. Bootstrapping é como se fosse assim, usando as próprias botas, sabe? É você com você mesmo, com seus recursos, mesmo que poucos. O que não é ruim, Otávio. Porque se você já começa, por exemplo, buscando investimento, quando termina as rodadas de investimento, quando você tem 1% é muito do negócio que você iniciou. Um bootstrapping, às vezes você vai vender o negócio, você vai preservar maiores percentuais, sabe? Mas voltando à questão do MVP, é você validar a sua solução, seja serviço ou produto, apresentando para aquele mercado que você acha que compraria uma versão resumida daquilo. Então você tem a pretensão de vender um determinado produto lá que você criou. Cara, cria um produto mesmo com pouco recurso, mas que pareça aquilo ali, que tenha algum tipo de funcionalidade, alguma coisa, e apresenta. Com a Mas você validação, não acha que é arriscado não você entregar ouro pro bandido? não, cara, não é não. A gente tem essa. Isso é uma das coisas que a gente bate muito forte, sabe? A ideia, a mesma ideia que você tem, ela nasce em 20 outras cabeças, sabe? Quem vai colher mesmo os frutos é quem executa essa ideia, entendeu? E você está executando. E outra, pioneirismo também, isso é um outro conceito, É isso que eu assim. ia falar. Cara, Normalmente quando você vai já olhar tá léguas à frente, né? De quem vai começar. mas também outra coisa, o Facebook, por exemplo, cara, ele foi uma rede social depois da 10ª que já existia. E aconteceu, e virou. O que aconteceu com as outras 9? A maioria você já nem sabe o nome. Nem, entendeu? Acabou. Então não é só sobre isso. É muito mais sobre fazer virar. Pega um cara como você, 20 anos aí de mercado, com a experiência que você tem, a chance de pegar um negócio desse inovador e fazer acontecer é muito grande. Muito grande. Você vai virar meu mentorado, viu? Vou ter a honra aí. E é difícil captar recurso? Não. A dificuldade é você trazer o pacote completo para o dono do dinheiro, que é uma ideia estruturada, validada, mas principalmente quem está à frente dela. Eu uma vez Isso então captei, faz muita diferença, né? é o que faz a diferença. Uma vez captei um recurso, o cara estava lá no Canadá, eu fiz um pitch, apresentei a ideia para ele, beleza, investiu no aplicativo, fui apresentar o aplicativo para quem que eu apresento primeiramente, depois de validado no mercado, para os investidores, é lógico. Para apresentar para ele, ele falou assim: ué, Jota, é isso que o aplicativo faz? Eu falei: ah, irmão, o pitch, fiz um pitch com você e tal. Ele falou: não, cara, eu não comprei a ideia, não. Comprei você. A sua capacidade de virar. E isso é uma grande verdade. Isso é uma grande verdade. Eu não pode ter ideia boa que for. Se eu vejo que é um menino ali inexperiente e que não quer saber de fazer acontecer, pode dar a fórmula de ouro para ele, não vai virar não.
Não vai virar. Agora, pega um cara maduro, resiliente, que vai fazer acontecer, pode Mas esperar, não tem irmão. muita gente que cria esses projetos aí mirabolantes, vamos dizer assim, Aham. só para fazer essa captação e no fim das contas o cara. Existe uma. Deve existir, mas um controle disso, porque senão você não, sei lá, eu vou pegar 2 milhões, sei lá, 5 10 milhões, e Cara, enfia um monte de dinheiro no existe. bolso, o troço dá errado, e Mas. o Dá, empreendedor lá, o cara que botou o dinheiro, que se lasca. mas é porque assim, a gente tem essa visão, às vezes, colocando todo o mercado de uma forma quase inocente. E se existe uma coisa que o mercado não é, é inocente. O cara que põe dinheiro, ele está muito mais, tá anos-luz, às vezes, do que o cara que está pedindo. Vai acontecer um estelionato, alguma coisa? Vai, acontece. Mas na fórmula ali, do total, não. Isso é resolvido. Bom, infelizmente o nosso tempo já está acabando. Já? Já. Uhum. Mas dá pra gente falar algumas coisinhas aqui Beleza, ainda. Eu manda queria te ver. fazer uma pergunta que é o seguinte: hoje, com a sua vivência, talvez seja óbvia essa pergunta, mas se você entraria em franquia de novo? Cara, eu acho que franquia, de verdade, é um modelo que ela favorece o franqueador. Para mim é isso. Não é um ganha-ganha. O franqueador preserva os seus objetivos e o franqueado, quando ele alcança uma sorte ali, quando ele acontece, quando dá certo, que bom. Mas ele é um negócio muito mais voltado para o franqueador e isso é ruim. Então, não. Não, dificilmente. Não vou dizer que totalmente não, né? Mas assim, muito difícil. Eu queria já te adiantar, eu queria te convidar depois de novo para você voltar para a gente falar mais sobre essa questão da startup, Legal, legal. Vamos, que eu acho que é vai bem ser um prazer. interessante aí para eu, por exemplo, não sou um conhecedor dessa área. O que eu posso te falar? Inclusive, é um modelo alternativo, muito mais sólido. Em vez de você entrar. Por que compra-se franquia? Cara, o cara compra franquia porque ele acha que vai ter lá uma marca, um, Know-how, um um produto know-how de um aprovado, um monte de produto. coisa. Meu irmão, você consegue desenvolver. Você consegue desenvolver. Tem uma polêmica aqui de cafeteria que o cara falou. Os Cafeteria. caras sabendo. Conta aí a polêmica aí pra gente saber o que que é. Segmento. Cara, como eu gosto de café. Um bom café. Aprendi a gostar Eu gosto muito também, mais. mas como negócio eu jamais teria uma cafeteria. Eu Tem trabalhei com algumas café um tempo alternativas. na minha loja, né? Na época eu tinha franquia. Cara, abominei. Até trouxe a Luciana. Ela tem uma cafeteria aqui em Brasília. Aham. E a gente conversou muito sobre cafeteria. E ela ama cafeteria. Só que ela falou: eu não monto outra. Ela adora o segmento. E por amar, ela montou. E ela falou que é muito complicado de trabalhar. Muito, muito. O cara faz a conta Só que o simples, CMV né? é altíssimo, né? Faz a conta do CMV. Então ele fala: eu vendo o nosso expresso lá na época, agora teria aumentado, mas custava R$ 9. Não, vendia por R$ 9, custava um e pouco. Cara, aí você fala: uau, tá, Maravilhoso. irmão, mas vai vender a quantidade que precisa, né? Manter uma máquina lá de 30, 40 mil no mínimo, 30, 40 mil reais. Quando não é sua, é alugada, É não é? verdade. Então é isso, Jonas. Queria te agradecer a sua presença, cara. Muito obrigado por ter vindo e passado a sua experiência. Já te convido para você voltar para a gente falar sobre startups aí mais profundamente. Legal. E abro a palavra aí para você, se você quiser chamar, inclusive, para sua mentoria, né? Que você tem uma mentoria também, né? Então, legal. Otávio, primeiramente, um prazer estar aqui com você, né? É muito bom essa troca de ideias. Toda vez que a gente senta para conversar, a conversa flui e eu percebo não só uma experiência em você, mas uma vontade é, de alertar, de trazer luz a situações ali que às vezes ficam obscuras, né? Então, quando tantos levaram porrada e simplesmente foram fazer outra coisa, você fala assim, cara, levei porrada, mas eu vou, pelo menos, avisar Tentar, quantas pessoas eu puder tentar mudar aí, alguma coisa tentar nisso aí, né? mudar, e esse comportamento, ele é incrível, cara, incrível. Nós teríamos um mundo diferente demais se tivesse outras pessoas assim. Então, agradeço a oportunidade, me coloco à sua disposição, né? E sobre a mentoria de startups, cara, muitas vezes, muita gente entra no mercado de franquia, né? Olhando aquilo como uma opção, porque não é tão experiente, porque quer ter um negócio, né?
quer sair ali do CLT ou da sua carreira pública e quer montar um negócio e quer colar ali num cara de uma franquia, porque fala, vou surfar nessa onda aqui porque vai dar bom, vai dar certo. E eu posso te garantir, né, garantir a quem está nos escutando que esse não é o melhor modelo para você. Né? Existe uma forma melhor, que é de você desenvolver a sua própria marca, a sua própria ideia, e isso a minha mentoria ela consegue te trazer. Elaborar todo esse negócio, isso vai ficar parecendo uma franquia, só que você vai ser a franquia, A o franquia, dono, o a franqueador. franquia seria, A talvez se tiver uma coisa, né, bem estruturada, um próximo passo, muito próximo bem passo é virar pensado, né? Vamos falar. franqueador. De repente, nascem franqueadores aí com um foco diferente, né? Sim, Quem sabe não nasce, porque é um modelo inteligente. O problema é que é uma balança que está pendendo demais para um lado. Mas vamos ser francos, é um modelo sim. inteligente. Então, E deu certo por muitos deu anos. certo Ainda por tem muitos alguns que não, né? anos. Mas Agora você pode ser esse franqueador. Né? Ah, não consigo, marca, desenvolvimento de produto. Tudo isso a nossa mentoria ela consegue, a pessoa consegue desenvolver. Tá bom? cara, muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, eu queria agradecer aos meus apoiadores. Convido vocês também, quem quiser apoiar o podcast, eu vou colocar aqui o nosso endereço, é só mandar uma mensagem aí que a gente entra em contato. Queria agradecer a Displaylist Pro e ao Winner, que sempre cede aqui o espaço para a gente poder gravar o podcast aí semanalmente. E é isso, pessoal. Obrigado pela audiência. E não se esqueça, se é franquia, tem que ser de fato. Um abraço e até a próxima. Um abraço.